Por favor, estenda sua mão para cá, só um minutinho, e vamos orar pelo servo do Senhor nessa noite. Senhor Jesus, o Senhor é presente nessa casa, Pai. Nós adoramos a Ti nessa noite. O Senhor habita no meio dos nossos louvores, mas nós agora queremos ouvir a Tua voz. Pai, seja a Tua voz na boca do Teu servo, Pai, em nome de Jesus, e que os nossos ouvidos sejam prontos, preparados para ouvir e receber a palavra que vem do céu para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez é muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para servir o Senhor. E nós estávamos há um bom tempo sem vir aqui, né, irmãos? E eu sempre gosto de vir aqui, gosto muito dessa igreja. Nós temos um carinho muito grande por esse ministério, pela vida do nosso pastor aqui na igreja, o pastor Douglas, a irmã Priscila. Sempre que nós viemos aqui, somos muito bem recebidos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um nesta noite, você que veio. E para mim é um motivo de muita alegria de poder estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor neste lugar. Amém? Eu quero convidar a igreja para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 15, no versículo de número 33. Aleluia. Louvado seja o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aprove o Senhor mais uma vez nos dá esta oportunidade de estar na Tua presença. Marcos capítulo de número 15, versículo de número 33. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Diz assim o texto sagrado: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Algum dos que ali estava, ouvindo isto, dizia: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estava também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhava e servia, e além destas muitas outras que havia subido com ele para Jerusalém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero titular essa mensagem dizendo que em tempos de escuridão, o Senhor traz a sua luz. Querido, quando nós olhamos esse texto sagrado, nós estamos vendo que Jesus, ele está praticamente num ato onde ele está se entregando a sua vida, sendo crucificado, no momento que ele está vivendo como homem. Jesus, ele viveu dias de escuridão, dia de tristeza, segundo a Bíblia, no Getsemane, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, Jesus, ele pede que os seus discípulos vigiem e orem com ele. Só que o momento que Jesus está indo para o Getsemane, a angústia, a tristeza, porque ele era homem, ele começa a sentir uma tristeza muito profunda, e a sua alma se entristece, porque Jesus, no momento que ele mais precisava dos seus discípulos, ele foi abandonado. Pedro, Tiago, João, aquele que sempre estava com Jesus, nesse momento Jesus está só. Jesus vai orar, Jesus precisava de um ombro amigo. Jesus precisava de alguém que velasse com ele. Mas ali houve um momento em que em Cristo, ele não queria que chegasse a esse ponto de se entregar na cruz. Por isso que quando Jesus vai para o Getsêmanis, ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse momento, Senhor.
Mas ele disse: todavia não faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. A vontade de Jesus era de voltar como homem, porque Jesus, ele sabia que ele ia passar por um grande sofrimento, por grande angústia. E muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas não é diferente. Quando a minha esposa disse aqui sobre a tempestade, um tornado, ele se forma do nada, irmãos. Parece que o dia amanhece tão lindo, mas de uma hora para outra começa a formar um tempo de escuridão. E nesse momento de escuridão, muitas vezes, que invade a nossa vida, a gente dá o lugar à tristeza. A gente começa a dar o lugar ao medo, às dores, às angústias. E nós podemos ver que Pedro, Tiago e João, aqueles que estavam com Jesus, eles começam a dar lugar à tristeza, porque a Bíblia diz que eles dormiam de profunda tristeza que chegaram até eles. Porque muitas vezes só basta, irmãos, quando nós estamos, talvez num dia tão alegre, tão feliz, basta somente um telefone tocar e dizer que alguém da nossa família está com uma enfermidade. Aquele dia que é um dia de alegria se torna no dia escuro, num dia de angústia, num dia de dor, num dia de sofrimento. Basta somente uma tempestade se formar. Mas a gente vai ver dentro da Bíblia Sagrada que Jesus, ele começa a avisar os seus discípulos, em João capítulo 16. Jesus começa a falar com os seus discípulos, dizendo que ele deveria ir, mas ele enviaria um consolador. Jesus começa a despedir dos seus discípulos. Irmão, despedida é muito ruim. Aqueles que têm muitas vezes a oportunidade, o privilégio muitas vezes de vir um parente, uma mãe ou um pai neste país para visitar a gente, na hora da despedida, parece que o coração da gente entristece, vem uma dor, vem um momento de angústia, um momento parece que, vamos dizer assim, será que eu vou ver minha mãe de novo, meu pai de novo? Vem aquele momento de preocupação, a dor, o medo, a angústia toma conta de nós. E nós vamos ver nesse capítulo 33, no capítulo 15, no versículo 41, eu quero tomar esse ponto aqui, irmãos, aonde eu quero falar dessa mulher, Maria Madalena, porque se nós olharmos para a vida de Maria Madalena, era uma mulher que Jesus expulsou dela 7 demônios, uma mulher que a sociedade muitas vezes não tinha muito apreço, não tinha muita importância, era uma mulher que estava até mesmo desprezada para a sociedade, mas a Bíblia está dizendo que ela vinha servindo a Jesus, Deus da Galileia. Ela não começou a servir Jesus, irmãos, ali naqueles momentos da crucificação, no momento que Jesus estava carregando a cruz. Ela já começa a servir a Jesus desde quando Jesus começou a fazer o seu ministério, a pregar o evangelho na Galileia. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo de número 4, que Jesus, após ele saber que João Batista é preso, a Bíblia diz que deixando Jesus da Judeia, ele vai para a Galileia. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a anunciar, pregar o arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer no capítulo 4 que aqueles que andavam em trevas e andavam à beira da morte, eles viram uma grande luz. Quando eu olho para esse texto, que Isaías capítulo 9 faz menção também em Mateus capítulo 4, que aquelas pessoas que andavam vivendo uma vida de trevas, vivia à beira da morte. Quantas pessoas, irmãos, no ministério, Jesus, quando começou os seus ministérios na Galileia, Jesus optou, porque era uma profecia que estava já registrada no livro de Isaías, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, e o versículo de número 2, que Jesus ia para Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo de número 2, que Jesus em certo tempo, em certo momento, Jesus ele estava na casa. Muitos dizem que a casa era dele, mas eu não vou me afirmar nisso, porque a Bíblia não diz que a casa era dele. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus estava em Cafarnaum. E sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, irmãos, a casa começou a se encher.
Pessoas começaram, não tinha nem como entrar na casa. Porque aonde Jesus chega, irmãos, atrai muita multidão. A Bíblia vai dizer que a fama de Jesus começou a percorrer por toda a cidade circunvizinha. E Jesus, ele foi atraindo muita multidão, porque Jesus curava, Jesus pregava de uma forma, Jesus ensinava, como ensinou em Mateus capítulo 5. Ele trouxe ali as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Aquilo foi atraindo Jesus, foi atraindo muita multidão a seguir Jesus. E com certeza Maria Madalena, vendo tudo que Jesus fazia, irmãos, quem não quer seguir ele? Vendo que Jesus, ele, lá em Cafarnaum, naquele dia, naquela casa, a Bíblia vai dizer que é levado um paralítico por 4 homens. E o texto vai dizer no capítulo 2 de Marcos que, não tendo como entrar na casa, irmãos, porque o melhor amigo é aquele que não te leva você para o boteco, para a balada, o melhor amigo é aquele que traz você para a presença de Jesus. E esses 4 amigos, vendo que aquele paralítico não tinha como ir para a igreja, não ia para a casa onde Jesus estava, ele pega, irmão André, um pega na frente, outro pega atrás, e os 4 homens, e Jesus está pregando, Jesus está ensinando na casa, e de repente, os 4 homens, eles têm uma ideia maravilhosa. Se nós não podemos entrar pela frente ou pela trás ou pelos lados, o único jeito de entrar é por cima. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, irmãos. Talvez você chegou como aquele paralítico. Talvez você veio aqui que alguém te trouxe, como aquele amigo do paralítico. Aqueles 4 amigos do paralítico. Você chegou aqui sem esperança. Aquele paralítico foi levado, irmão André, sem esperança nenhuma, sem saber o que iria acontecer dentro daquela casa. Mas quando os 4 paralíticos abrem o telhado, e quando Jesus olha para cima, aquilo surpreende Jesus. Jesus vê assim, tanta fé que esses homens têm, se não tem como entrar pela frente, mas eles vão abrir um telhado e vai fazer o paralítico descer até a mim. E Jesus ali estava, os fariseus, os saduceus, os escribas, homens da lei. E Jesus olhando para aquele homem diz: perdoados são os seus pecados. Pega a tua cama e anda. Para quem entrou, irmão, carregado, sai andando. Porque aonde Jesus está, irmãos, aquele que entrou triste, vai sair alegre. Aquele que entra sem esperança, vai sair com esperança. Porque Jesus é a nossa esperança viva. Então nós vamos ver ao decorrer da Galileia, por que é que Jesus foi para Galileia? Galileia era um povo muitas vezes desprezado, um povo muito simples, um povo muito humilde, e Jesus gosta desse povo. Jesus, ele foi para Galileia, e a Bíblia vai dizer no capítulo 4 de Mateus, que Jesus começa a chamar os seus discípulos, chama André, chama Pedro, que era irmão de André, começa a chamar João, Filipe, Bartolomeu, começa a chamar os seus discípulos, e eles começam a seguir Jesus. Eles não sabem muitas vezes, irmãos, o que é que vai vir pela sua caminhada. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada, em diversos, nos 3 evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, que Jesus, ele vai encontrar muitas pessoas, que está baseado no que está escrito em Isaías capítulo de número 9, a partir do versículo número 1 e o número 2, que aquele que estava vivendo na sombra da morte, em trevas, eles viram uma grande luz. Parece que tinha algumas pessoas que perdiam até mesmo a esperança de viver dias melhores, porque eles estavam vivendo um dia de escuridão. Eu posso ver praticamente a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher havia gastado tudo com os médicos e não tinha mais solução para resolver o seu problema. Mas a Bíblia vai dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, irmãos, que ele estava ali, ela não perdeu a oportunidade. Ela foi até Jesus e ela disse assim: se eu somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Aquela mulher havia perdido tudo, irmãos, mas ela não perdeu a fé. Ela não perdeu a esperança que havia um homem que poderia resolver o seu problema
tirar a sua vida de escuridão e trazer ela para um dia de luz, um dia de alegria, um dia de regozijo na presença dEle. É por isso que muitas vezes nós devemos, nos momentos de escuridão, no momento de tristeza, no momento de angústia, nós devemos fazer como o salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque para o mundo não existe esperança, irmãos. Só tem uma esperança que o mundo pode achar, é Cristo. E nós vamos viver, segundo a Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 7, Jesus está indo atrair muita multidão. E o interessante é que Jesus ele está indo para uma aldeia chamada Naim. E aquela mulher, irmãos, ela já tinha dias felizes. Uma mulher casou, tinha marido. E após o marido, a Bíblia diz que ela teve um filho. E só que ela começou a viver dia de escuridão quando ela perde o marido. A nuvem escura chegou dentro da casa dela. Perdeu o marido. E agora a Bíblia vai dizer que ela perdeu o seu único filho. E ela vai saindo com a multidão, muitas pessoas com certeza naquela casa, poderia dizer para ela, não chora. Como é que você vai dizer para alguém que não chora quando você perdeu um ente querido? Não tem consolo para essas coisas, não tem palavras que venham nos curar nesse momento de tanta dor, de tanta tristeza, só sabe quem perde. Aquele luto fica por muitos anos, ou talvez por muitos meses, as lembranças marcam a nossa vida. Só que quando a Bíblia disse que ela estava saindo da sua casa, saindo da cidade, porque o cemitério ficara fora da cidade na época de Jesus. E ela está saindo, irmãos, levando o seu único filho para ser enterrado. Vivendo dia de escuridão, dia sem esperança, dia de angústia, dia de tristeza. A tristeza tomou conta daquela casa. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus está indo para aquela aldeia, e ele vai se encontrar com aquela mulher. E a Bíblia diz a Bíblia vai dizer que Jesus, ele tocando no esquife, ele para aquela multidão. E ele vai dizer para aquela mulher, mulher, não choras. Quando Jesus fala, irmãos, a Bíblia diz que a voz deles é como trovões. Quando Jesus fala, irmãos, a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz, a sua palavra muda. Quando Jesus diz para a mulher, não chora, a Bíblia diz que pegando aquele menino pela mão, e ele devolve a mulher que vivia dias de escuridão. Aquela mulher volta de novo a viver dias de esperança, dia de alegria. A alegria volta para aquela casa. Só que nós vamos entender dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, que Maria Madalena, vendo tudo isso, como é que pode, irmão André, pessoas que vê tantos milagres, como um homem chamado Pedro, de repente ele dá vazão à tristeza, dá vazão à angústia, dá vazão ao medo. O homem que é avisado que ele ia negar o Cristo, e ele vai dizer, Senhor, eu estou preparado, Jesus, eu estou pronto para morrer contigo, mas eu não te largo. Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes tu me negarás. Porque falar, irmãos, antes que aconteça é muito fácil. Falar aonde que está acontecendo milagre, prodígios, maravilhas, no momento de dia, é muito fácil, mas eu quero ver você falar no momento de escuridão. No momento que a adversidade ela vem e toma conta do ambiente, toma conta da casa. Mas Pedro, aquelas coisas começam, a tristeza começa a tomar conta de Pedro. Pedro começa a seguir Jesus de longe. O problema, irmãos, quando você se entristece, por mais luta que você passa, nunca se distancia de Jesus, irmãos. O erro do apóstolo Pedro era o momento que ele precisava estar junto com Jesus. A Bíblia disse que ele começou a seguir Jesus de longe. Isso é o perigo para todo mundo, irmãos. Pedro, na hora de orar, não orou. Na hora de vigiar, não vigiou.
na hora de estar com Jesus lado a lado, infelizmente, ele deixou a tristeza, a angústia, o medo tomar conta da vida dele. E quando isso acontece, irmãos, é muito perigoso. Porque se você olhar dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, você vai ver que são muitas pessoas que seguiam Jesus, mas nem todas muitas vezes permanecem seguindo. Se você ler o texto que nós lemos, irmãos, a Bíblia diz que somente João, o apóstolo, foi até o Calvário, foi até o pé da cruz. Cadê Pedro, irmãos? Cadê André? Cadê Filipe? Cadê Tomé? Cadê os discípulos, aqueles que Jesus escolheu, chamou para andar servindo a Ele? Mas no momento da adversidade, aí você vai conhecer quem é quem. Porque na hora do milagre, irmãos, a casa está cheia. Mas na hora que o ciclo aperta, o momento da escuridão vem, muita gente abandona o barco. Muitas pessoas, muitas vezes, irmãos, ele começa a seguir Jesus hoje, amanhã já não segue mais. Amanhã, qualquer lutinha que vem, muitas vezes, ele resolve, Senhor, não dá não. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher vem seguindo Jesus, Deus da Galileia. E ela está vendo, irmão, todo o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Desde quando Jesus começou a carregar a cruz, ela está vendo Jesus tomando as suas chibatadas, cada chicotada que Jesus tomava. Ela está vendo, irmão André, aqueles momentos cruciais de Jesus. Ela está vendo um homem que carregando uma cruz de 50 quilos, caindo, sofrendo, mas está perseverando. Porque Jesus tinha um alvo, Jesus precisava chegar à cruz. Jesus tinha algo para determinar, para executar para o Pai. Jesus não parou, Jesus ele deu febre, colocou uma coroa na cabeça de Jesus de espinho. Aquela coroa causou febre em Cristo. Jesus não mediu esforço, irmão. Parece que quando Jesus disse assim, passa de mim essa vontade, mas quando ele, Senhor, faça a tua, porque Jesus me viu você, André, viu a igreja, porque se Jesus não vai, irmãos, a humanidade já estava perdida, mas Jesus não mediu esforço. Mas uma coisa que eu acho lindo nesse texto, irmãos, que Maria Madalena, ela soube de onde Jesus tirou ela. Quem era Maria Madalena? Uma improvável mulher que tinha 7 demônios na vida dela, mas ela se esforçou. Ela viu Jesus sendo tirado da cruz. José de Arimateia foi lá pedir Pilatos que pudesse pegar o corpo de Jesus. Ela vendo toda a cena, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dor, um homem carregando uma cruz, sendo que cada chicotada que batia nas suas costas arrancava carne. Mas Jesus, ele foi andando, subindo as ruas de Jerusalém, subindo para o Gólgota, uma estrada pedregosa, descalço, sofrendo, tomando a sua chibatada, com dores no seu corpo. Mas Jesus continuou, porque ele tinha um objetivo. Jesus tinha uma cruz, Jesus tinha que ser levantado naquele lugar. Mas quando José de Arimateia pega Pilatos que pudesse recolher o corpo de Jesus e envolver ele no lençol, a Bíblia vai dizer que Maria Madalena e as outras Maria, mãe de Tiago e Salomé, está ali vendo aquela cena. Ela está vendo, ela está indo para o sepulcro, irmão André, para ver onde Jesus estaria sendo colocado. E a Bíblia vai dizer no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, no versículo de número 1, que ainda era escuro no domingo. Escuro. Porque, irmão, só sai do escuro quem, continua andando. Maria Madalena, eu preciso sair desse escuro. Maria Madalena está vindo de uma sexta-feira de escuridão. Mas só fica no escuro quem quer, irmãos. Porque no domingo é o domingo da ressurreição. Só fica no escuro quem quer andar no escuro. É por isso que a Bíblia vai dizer que resplandeceu uma grande luz para aqueles que andavam nas trevas e servia e vivia na beira da sombra da morte. Só que essa mulher nos dá muita lição
de ver Jesus sendo descido da cruz, sendo enrolado num pano, sendo colocado dentro do sepulcro. E a Bíblia vai dizer que, ainda escuro, ela está indo para o sepulcro e vai conversando com a outra Maria e vai dizendo assim: mas quem vai remover as pedras? Irmãos, ela está vendo que a pedra está lá, mas ela não está olhando, irmãos, dificuldade. Ela não quer saber se quem, ela está indo. Só que o interessante é quando ela está indo, irmãos, o segredo do crente não parar de caminhar é este: enquanto a Bíblia diz que ela estava indo, Jesus mandou os anjos descer e remover a pedra. Esse é o segredo da vitória da igreja. Enquanto você está caminhando, Jesus, irmãos, Ele pode fazer coisas que você menos espera. A mulher do fluxo de sangue não tinha esperança nenhuma, mas a Bíblia vai dizer, e ouvindo falar de Jesus, ela foi até Ele, porque ela sabia, fala assim: já que eu não tenho mais solução nenhuma, a minha vida não tem solução, já passei pelas mãos dos médicos, só tem uma agora, é tudo ou nada. E à noite, muitas vezes, irmãos, ela nos deixa muitas vezes sem esperança. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 27, verso 27, que o apóstolo Paulo, ele está indo para a Itália para ser apresentado a César, dentro de um navio com 286 pessoas, e a Bíblia vai dizer que no 14 dias, a Bíblia vai dizer que Paulo vai enfrentar uma grande tempestade, muito escuro, irmãos. Pensa em 286 pessoas dentro de um navio, era escuro, sem ver o sol. Paulo está vivendo num momento de escuridão, dentro de um navio. Só que a Bíblia vai dizer que na noite que Paulo estava orando, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e disse para Paulo: Paulo, não temas, porque eu sou contigo, Paulo. Nenhuma alma vai se perder, porque eu tenho o controle de todas as coisas, tudo está debaixo do meu controle, tudo está debaixo do meu domínio, ninguém vai se perder. E a Bíblia vai dizer que depois do 14º dia, a Bíblia diz que o sol da justiça, que é Cristo Jesus, o dia clareou. Aquele dia que era dia de escuridão, o céu se abriu. Só basta, irmãos, acreditar. Talvez você aqui entrou nesta noite, você está vivendo um dia de escuridão, parece que não tem mais nem uma luz no fim do túnel para você olhar, para você ter esperança. Mas Paulo acreditou. O apóstolo Paulo, mesmo vivendo dias, a Bíblia diz que o navio, irmãos, era jogado de um lado para o outro. Paulo não sabia o que iria acontecer. A Bíblia vai dizer, irmão, 14 dias, não é 14 horas não, irmão, e nem 14 minutos, é 14 dias dentro de um navio, o vento jogando o navio de um lado para o outro. Paulo não sabia o que ia acontecer, se ele ia chegar em Malta vivo. Mas Paulo, irmãos, no momento de dificuldade, no momento de preocupação, até mesmo de medo, Paulo resolveu descer de joelho. Quando você viver momentos de escuridão na sua vida, irmão, vai buscar a Deus, vai orar, coloca a sua boca no pó, talvez assim a esperança, como diz Jeremias. O problema muitas vezes é que nós damos mais vazão quando o momento vem, a adversidade vem, a luta vem. A gente muitas vezes esquece que nós temos um Deus que está no céu. Nós esquecemos que o túmulo está vazio. Nós esquecemos que Jesus, Ele pagou um alto preço para que nós hoje temos o direito de andar em luz. Porque a Bíblia vai dizer, João disse que aquele que andar, se nós andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Porque um dia nós andamos nas trevas. Se eu perguntar a pessoas aqui de onde Jesus te tirou, como é que era a sua vida, talvez uns anos atrás, talvez a sua vida era como Maria Madalena, improvável, sem
sem valor, sem reconhecimento. Só que Maria Madalena, ela não perde a oportunidade, porque ela ainda de estar seguindo Jesus, ela está servindo a Jesus. Porque seguir Jesus muitas vezes, irmãos, é muito fácil. O mais difícil é você andar servindo. Porque servir Jesus ali na época que o apóstolo Pedro Jesus estava curando, Jesus estava fazendo um milagre, era muito fácil. Agora servir Jesus aonde que ele está sendo crucificado, aonde que muitas vezes pessoas não davam mais nada, parece que o mundo ali havia terminado, acabado, a esperança de todo mundo, irmão, foi embora, ninguém tinha mais esperança. O apóstolo Pedro, a Bíblia vai dizer em João capítulo 21, Pedro pega as redes de novo, irmãos. O homem que andou sobre as águas, o homem que recebeu a revelação que Jesus era o Messias, o homem que Jesus, ele entregou a chave do reino na mão dele, diz: Pedro, o que você ligar aqui na terra, Pedro, será ligado no céu. O homem, irmãos, que Jesus escolheu para fazer a diferença, para arrebatar as almas. Mas infelizmente Pedro deu deu vazão os momentos de tristeza, o momento de escuridão na vida dele. E a Bíblia vai dizer em João capítulo 21, que Pedro, ele resolve, irmãos, pegar a rede, passa a mão na rede, chama Tiago, chama João, chama os discípulos, os amigos, 7, e vai com ele pescar. Volta àquela velha vida, para o mesmo lugar, lá na Galileia. Só que a Bíblia vai dizer que era de noite, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece na praia, e a Bíblia vai dizer que Pedro pescou a noite toda, e nada, irmãos, apanhou. Porque quando você sai da direção de Deus, sai da presença de Deus, as coisas param de acontecer. Parece que Deus resolveu mandar os peixes sair do mar. Vou mostrar para Pedro que o caminho que eu quero para ele não é esse. Eu já chamei Pedro para ser pescador de homens, mas ele não entendeu o meu chamado. Talvez tem pessoas aqui que Deus está te chamando, mas você insiste em não ouvir a voz de Deus. Talvez você resolveu virar as costas, como fez Pedro. A Bíblia vai dizer que Pedro foi para o mar da Galileia e nada. Mas aquilo que Pedro foi buscar tão longe, Jesus tinha tão perto para ele. Jesus acendeu a fogueira, colocou um peixe. E quando Pedro está voltando da pescaria, Jesus diz: pegaram algumas coisas. Aí eles dizem: não. 100 metros, irmão André. Para quem foi lá no fundo do mar, Pedro sabia, irmãos, onde estavam os peixes. Pedro conhecia de mar. Pedro tinha companhia de pescaria. Pedro e João eram sócios, tinha sociedade, ele sabia muito bem. Era o trabalho que Pedro fazia todo dia. Só que naquele dia, Pedro volta na escuridão, decepcionado, angustiado, triste, abatido, sem esperança, com a mente lá na negação, com a mente lá no momento, talvez lembrando tantos momentos que Jesus fez, tantos milagres, e agora ele está vivendo um dia de escuridão na sua vida e dizendo: acabou, irmão, o mestre morreu, a esperança se foi embora, não tem mais solução para nada, irmão, perdeu a esperança. Porque quem se afasta de Deus, anda longe de Jesus, começa a andar de Jesus muito longe, ele vai se perdendo, ele vai perdendo a fé, ele vai perdendo a esperança, ele vai perdendo a alegria, ele vai perdendo o gozo, ele vai perdendo o sentido da vida. Só que Jesus não abriu mão de Pedro, porque Jesus sabia que Pedro era um homem que, por mais que ele negou, por mais que quando ele precisou dele, ele não pôde orar com Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus disse assim, ó, lança a rede do lado direito. Quando eles puxam, irmão,
João sabia. É Jesus, é Ele. É Ele, não tem outro. É Ele. Só Jesus faz essas coisas, porque nós pescamos a noite toda sem Jesus. Mas quando Ele aparece na beira da praia e vai dizer assim, lança a rede, Pedro. Eu vou te restaurar novamente. Eu vou trazer você para a posição que eu quero. Eu não abro mão de ti, Pedro. Eu preciso de ti, Pedro. E eu acho lindo, irmãos, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, quando Jesus aparece para Maria Madalena. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Todos os outros, Lucas não andou com Jesus, teve que pesquisar. Mateus vai escrever tudo baseado no Evangelho de Marcos. E Marcos vai dizer no capítulo 16, que quando Maria Madalena vai aparecer para Jesus, o anjo manda assim, a palavra do anjo para Maria Madalena é essa, vai, diga aos meus discípulos, mas diga também a Pedro. Jesus sabia que Pedro estava vivendo um dia de escuridão. Jesus precisava trazer Pedro para a luz de novo. Pedro, eu preciso de ti, mas eu preciso de ti na minha luz, na minha presença. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro vai responder, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Pedro vai perguntar a Jesus, aí Jesus vai perguntar a Pedro pela segunda vez, Senhor, Pedro, tu me ama mais do que este? Aí Pedro vai dizer, Senhor, eu te amo. Mas quando Jesus vai perguntar a Pedro pela terceira vez, irmãos, Pedro não aguenta. Pedro começa a chorar. Pedro vai dizer assim, Jesus, tu sabe que eu te amo, Senhor. Aí Jesus vai dizer, Pedro, então apacenta o meu rebanho, Pedro. Irmãos, 3 coisas Jesus fez na vida de Pedro. Jesus restaurou o amor. Jesus restaurou o ministério. Que Jesus restaurou. Que nesta noite, irmãos, você que talvez está andando tão longe de Jesus, Jesus quer restaurar o teu ministério. Jesus quer restaurar o teu amor. Jesus quer restaurar a sua vida. Hoje é domingo de ressurreição. Jesus precisa levantar pessoas como Maria Madalena, trazer uma palavra de esperança. E o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Jesus precisava, quando o irmão Diogo deu esse testemunho aqui, que o irmão dele é forte. Jesus precisa de levantar pessoas fortes como Maria Madalena, de ver tudo o que aconteceu, irmãos, com Jesus, o sofrimento que Jesus passou, mas ela estava ali, ela não largou Jesus por nada. Agora quando a pessoa está ali, irmãos, aí Jesus vai dizer, esta, eu posso contar com ela, eu posso mandar ela anunciar a maior mensagem, que é a mensagem que o túmulo está vazio, que eu ressuscitei. Jesus escolheu uma mulher, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque Maria Madalena, quando ela resolveu seguir Jesus, ela largou tudo. Ela veio para servir na alegria, ela veio para servir na dor, ela veio para servir no momento de angústia, de tristeza. Ela não mediu esforço. E quem não mede esforço para servir Jesus, andar com Jesus, irmãos, Ele vai te revelar para você aquilo que Ele precisa que você faça. Aleluia. Eu quero encerrar, irmãos. Eu quero convidar você nesta noite. Talvez você está vivendo dia de escuridão, dias de angústia, que parece muitas vezes que essa escuridão que você está vivendo está como a escuridão que o apóstolo Paulo viveu. Já vem dias que você não sabe o que é se alegrar, é sorrir por fora, mas está triste por dentro. Jesus conhece o seu coração, Ele sabe como você entrou aqui hoje. Eu quero convidar as pessoas que estão vivendo como Pedro, longe, distante, resolveu abandonar o barco, resolveu seguir a sua vida, pegar a rede
e voltar à prática da vida velha. Jesus, irmãos, Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Jesus quer te usar como Ele usou Maria Madalena. Maria Madalena, para muitos, não tinha valor nenhum. Uma mulher que muita gente olhou